Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais antigas e importantes que existem. De onde a gente veio? Como a humanidade surgiu, afinal? Basicamente, quando a gente pensa nisso, surgem duas grandes ideias, né? A primeira é que, pá, o ser humano simplesmente apareceu na Terra totalmente formado e separado de todos os outros bichos. Já a segunda ideia é que foi um processo bem longo, uma evolução gradual a partir de seres mais primitivos. Tá, beleza, duas opções na mesa. E aí, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Será que já existe uma resposta definitiva para essa pergunta tão fundamental? E a resposta é um sonoro sim. Olha, o consenso na comunidade científica é claríssimo. Existe uma verdadeira montanha de evidências, e a gente vai ver algumas delas aqui, que mostram que a humanidade é sim o resultado de um processo evolutivo que levou milhões de anos. Para a gente conseguir entender essa nossa jornada, o primeiro passo é saber onde a gente se encaixa na grande árvore da vida. Pensa assim, qual é o nosso endereço no mundo natural? Olha só que legal! A gente faz parte do reino animal, claro. Dentro desse reino, a gente está na classe dos mamíferos, sabe? Junto com cachorros, baleias, todo mundo que tem glândulas mamárias e pelos. Daí a gente entra na ordem dos primatas, um grupo que se destaca pelos cérebros maiores. E, por fim, a nossa família é a hominídea, a dos grandes primatas. Ou seja, a gente está no mesmo grupo de família que gorilas, chimpanzés, orangotangos. A gente não está separado da natureza. Pelo contrário, a gente está totalmente dentro dela. Agora, atenção aqui, porque esse é um ponto que causa muita confusão. É super importante entender isso. A teoria da evolução não diz que a gente veio do macaco que a gente vê hoje no zoológico. Não é isso. O que ela diz é que nós humanos e os símios atuais, como os chimpanzés, temos um ancestral em comum, lá atrás, milhões de anos atrás. A partir desse ancestral, cada um seguiu seu próprio caminho evolutivo. E que jornada, hein? Foi uma caminhada e tanto. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer os passos mais importantes dessa história, desde os nossos ancestrais mais antigos até chegar na gente. Então, esse aqui é basicamente um mapa da nossa jornada. A história começa para valer lá para 5 milhões de anos atrás, com o Ardipithecus. Depois vem o Australopithecus, aí surge o nosso gênero, o gênero Homo, com o Homo habilis, até finalmente, há mais ou menos 300 mil anos, apareceu o Homo sapiens, a nossa espécie. O mais incrível de ver essa tabela é a progressão, a escadinha, sabe? O Ardipithecus foi o primeirão a andar em duas pernas, uma mudança revolucionária. Depois, o Australopithecus aprimorou isso. Aí vem o Homo habilis, o homem habilidoso, o nome já diz tudo, né? Foi o primeiro a criar ferramentas de pedra. E quando a gente chega no Homo heidelbergensis, a coisa fica séria. Controle do fogo, caça com lanças. E olha só a coluna do tamanho do cérebro. Tá vendo que só aumenta? Não é coincidência. Um cérebro maior significa o quê? Ferramentas melhores, mais comunicação, caçar em grupo de forma mais inteligente. Tudo isso era uma vantagem gigantesca para sobreviver. E aqui a história ganha um capítulo muito interessante. É como se a estrada se dividisse em duas. Acredita-se que o Homo heidelbergensis se separou. Uma parte foi para a Europa e lá evoluiu para os neandertais. A outra parte ficou na África e foi essa que evoluiu até se tornar nós, o Homo sapiens. E o mais louco disso tudo é que isso preparou o terreno para um período em que várias espécies de humanos diferentes andavam pelo planeta ao mesmo tempo. Tá, essa história é fantástica, mas como a gente sabe que isso tudo é verdade? Não é só uma historinha, né? Não. Agora vamos ver as provas, as evidências que os cientistas usam para sustentar tudo isso. E o legal é que a certeza sobre essa história não vem de uma única coisinha. São várias linhas de investigação diferentes que chegam na mesma conclusão. É como um quebra-cabeça e todas as peças se encaixam. Vamos dar uma olhada em 4 pilares que sustentam essa ideia. A genética, gente, é talvez a prova mais impressionante de todas. Dá uma olhada no nosso DNA. Ele é 98,8%, quase 99%, idêntico ao dos chimpanzés. Com os gorilas, a semelhança também é altíssima. Isso é exatamente o que a gente esperaria encontrar se a teoria da evolução estivesse certa. Quanto mais próximo o nosso parentesco, mais parecido o nosso DNA. E olha que irônico, antigamente, uma das maiores críticas à teoria era a falta de fósseis. O pessoal falava, cadê os elos perdidos? Pois é, o que era uma fraqueza virou uma das maiores fortalezas da teoria. Hoje, a gente já descobriu tantos fósseis de transição que os cientistas conseguem montar a nossa linha do tempo com um nível de detalhe impressionante. Muitas daquelas lacunas já foram preenchidas.
E não para por aí não. Na anatomia comparada, por exemplo, a gente consegue pegar os ossos dos fósseis, comparar e ver as mudanças acontecendo, o crânio aumentando de tamanho, por exemplo. E tem também o relógio molecular. É uma ideia genial. O DNA de todas as espécies muda com o tempo, numa velocidade mais ou menos constante. Então, comparando as diferenças no DNA de duas espécies, dá para calcular há quanto tempo elas se separaram. E o mais incrível, a data que esse relógio genético dá bate direitinho com a data que os fósseis indicam. É tudo apontando para a mesma direção. Beleza, com tanta evidência assim, por que ainda tem gente que debate isso? Essa pergunta nos leva para um ponto super importante sobre como a ciência funciona. É crucial entender uma coisa. Quando os cientistas debatem, eles não estão questionando se a evolução humana aconteceu. O quadro geral, a ideia principal, não está em disputa. O que eles debatem são os detalhes. Por exemplo, qual a relação exata entre duas espécies? Qual veio primeiro? São os detalhes finos. As lacunas que ainda existem não são uma prova de que a teoria está errada. Pelo contrário, são um convite para pesquisar mais, para descobrir mais. O peso das evidências a favor da ideia geral é simplesmente esmagador. Então, o que a ciência nos mostra é uma jornada absolutamente incrível, que durou milhões de anos. A gente saiu de criaturas dando seus primeiros passos meio sem jeito na África, para uma espécie que hoje, explora o espaço. E isso deixa a gente com uma última pergunta que é gigante. Com tantas espécies humanas diferentes existindo ao mesmo tempo, por que fomos nós, o Homo sapiens, que sobrevivemos e, no fim, dominamos o planeta inteiro?